Milionário fica chocado ao descobrir que a advogada era mendiga negra com gêmeos ocultos. Fernando Vasconcelos, um executivo de 34 anos, deslizava por uma São Paulo envolta em luzes brilhantes e arranha-céus imponentes. O terno caro que usava parecia pesar sobre seus ombros. A pressão do mundo corporativo estava sempre ali, grudada na pele, emanando um calor opressivo que deixava seu coração disparado. Ele era bem-sucedido, mas a vida cheia de compromissos e reuniões havia arrancado dele a leveza dos tempos passados. Tudo mudaria em uma noite fatídica, durante um evento da ONG Verde que Te Quero Verde, que lutava contra a poluição causada por sua empresa. Ele não esperava ver Camila Viana ali, sua ex-noiva. Os olhos dela transbordavam raiva e tristeza, tudo intensificado pelas luzes piscantes da gala. "Fernando, você realmente está cego? Olha ao seu redor", disse ela, a voz embargada por emoções. Entre os convidados, ela parecia um furacão, trazendo à tona uma tempestade. "Bianca e Arthur, seus filhos, Fernando, eles existem!" As palavras cortaram o ar como uma faca. Fernando se sentiu como se estivesse caindo em um poço sem fundo. Gêmeos! Uma parte dele queria acreditar que era um engano, mas o olhar decidido de Camila dizia o contrário. A mágoa e a dor que os dois carregavam tinham ferro em suas almas, e agora colocavam uma criança inocente no meio da guerra. Ele precisava encontrá-los, precisava se recompor. Mas como? Os dias seguintes passaram em um turbilhão. Fernando tentava se reconectar com os filhos que nunca soube que tinha. Tudo enquanto enfrentava o desprezo da sociedade e talvez até o seu próprio. Ele ligou, mandou mensagens, mas havia um silêncio ensurdecedor do outro lado. O que era um sonho se tornava um pesadelo, e ele mal conseguia pensar em como resolver essa confusão. A urgência tornava-se palpável quando, num dia comum, Arthur desaparece. Um menino de apenas 7 anos pôs-se na bruma da cidade. Todos os instintos de Fernando gritaram. Ele precisava agir. Ele procurou por Arthur em cada esquina. Entre a insegurança e o desespero, ele se viu perguntando a estranhos se haviam visto o menino. Cada rosto desconhecido era uma nova esperança que rapidamente se desvanecia. Uma amiga de Camila mencionou um conhecido que poderia ter informações. Mas quem era ele? Fernando se sentia perdido em um labirinto de inseguranças. Poderia ele ser um pai? O luto e a ausência que cercavam sua vida agora pesavam ainda mais. Conforme a ansiedade crescia, seu telefone tocou. O som agudo fez seu coração disparar. Era uma ligação de uma voz que ele nunca imaginaria ouvir. "Fernando, você precisa saber sobre Arthur. Ele está em perigo." Oh, o fio da conversa gelou sua espinha. A urgência nas palavras ecoou em sua mente. O que aconteceria então? Poderia ele, um homem afundado em suas próprias inseguranças, conseguir lidar com tanto peso sobre seus ombros? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Fernando congelou ao ouvir a voz do desconhecido. A tensão no ar era palpável, quase como se as paredes ao seu redor estivessem se fechando. Arthur está em perigo! Mas você precisa saber de algo antes de agir. A voz continuou, firme, mas carregada de um aviso sombrio. O coração dele batia descompassado. O que você sabe sobre Camila? Espere. Camila! Ele hesitou. O que ela tinha a ver com isso? Cada minuto contava e nas sombras da cidade, sutis mistérios se desenrolavam. Ela não é quem pensa que é, Fernando. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Antes que ele pudesse responder, a ligação caiu, como se um fio invisível cortasse o contato. A incerteza envolveu Fernando como uma névoa densa. Ele estava preso em um furacão de emoções, mas em seu peito havia uma centelha de esperança e medo. Ele jamais havia se sentido tão impotente. Naquela noite, decidiu seguir seu instinto e procurar Camila. Quando chegou ao pequeno apartamento dela, o cheiro de comida caseira ainda pairava no ar. Ele bateu com força na porta, que se abriu lentamente, revelando Camila com os olhos vermelhos e inchados. O que você quer, Fernando? As palavras dela eram um sussurro. Arthur desapareceu. Um homem ligou para mim e disse que você tem algo a ver com isso. Ele mal conseguia controlar a raiva e a preocupação que dançavam dentro dele. Camila olhou para ele, os olhos dela agora transbordando de algo diferente. Você não entende. Eu fiz o que achei que era certo. A cada instante, a tensão aumentava. Fernando a puxou, exigindo respostas. O que você está escondendo, Camila? Eu não sabia como te contar. Arthur e Bianca não são apenas seus filhos. Eles são mais do que você imagina. Ela se afastou, como que tentando processar suas próprias palavras. O chão parecia se afastar de seus pés. Eles têm um pai diferente, Fernando. Um silêncio mortal envolveu a sala. Fernando balançou a cabeça. Como assim? Um pai diferente? Eles são meus filhos. A dor na voz dele era inegável. Camila começou a chorar. E cada lágrima parecia uma peça quebrada de um quebra-cabeça que ele não entendia. Fernando, ouça! O pai deles, ele é perigoso. Eu fugi com os gêmeos para protegê-los dele. Você não sabe quem ele é. Os olhos de Fernando se arregalaram. O que você está dizendo? Quem é ele? Um homem terrível. Um criminoso, Fernando. E ele está atrás de mim. Atrás das crianças. Se ele descobrir que você sabe... A frase dela pairou no ar, como uma espada sobre suas cabeças. Fernando sentiu o mundo desabar. Uma tempestade de emoções explodiu dentro dele. O que mais ele não sabia? Então, por que você não me disse antes, Camila? Por que esconder isso de mim? A frustração saía em cada palavra. Ela hesitou, o lábio inferior tremendo. Eu não conseguia acreditar que você se importaria. Sua vida, seu trabalho, tudo isso. Pensei que era melhor proteger você e eles. O grito dela reverberou pela sala. Ele estava prestes a responder, quando um barulho no corredor fez seu coração parar. Alguém se aproximava. Camila arregalou os olhos e segurou a mão de Fernando. Fernando, podemos estar sendo seguidos. E então a porta se abriu inesperadamente. Um homem alto, com uma expressão intensa, entrou no apartamento. Seu olhar fixo neles era como uma lâmina afiada. Então você finalmente se mostrou, ele disse, com um sorriso que não alcançava os olhos.
Fernando sentiu uma onda de pavor. Camila olhou para ele com desespero. Não, não! Foi tudo o que ela conseguiu dizer antes que ele se aproximasse. O corpo de Fernando ficou paralisado, como um relâmpago em meio à tempestade. Tudo dependia do que aconteceria a seguir. Ele sabia que a vida como conhecia iria mudar para sempre. E enquanto encarava a figura ameaçadora diante dele, a pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente Camila? E o que mais estava escondido nessa história? O silêncio era ensurdecedor, e tudo o que ele pensava saber virava pó. Fernando ficou paralisado, o olhar fixo no homem que entrara de forma abrupta. O coração batia acelerado, como se quisesse se soltar do peito. Camila, ao seu lado, respirava com dificuldade. O homem não parecia um visitante qualquer. Ele emanava uma aura ameaçadora e a tensão no ar era palpável. Quem é você? Fernando conseguiu perguntar, o tom desafiador brotando da sua indignação. Mas o homem apenas sorriu, um brilho sádico nos olhos escuros. Você realmente não se lembra de mim, não é, Fernando? Foi como um soco no estômago. A voz parecia conhecida, mas ao mesmo tempo distante. Camila se encolheu, seu corpo se tensionou. Você não deveria estar aqui! As palavras de Camila eram um sussurro trêmulo, e o homem se divertia com o medo que transparecia. Ah, mas eu vim por um bom motivo. Ele se aproximou, o olhar fixo em Fernando. Eu sou Daniel, irmão de Camila, aquele que ela disse que morreu anos atrás. Fernando deu um passo para trás, a mente em choque. Irmão dela, você tá mentindo! Camila estava em choque também. Como você pode estar vivo? Eu vi você cair! Sua voz tremia, misturando alívio e descrença. Daniel soltou uma risada baixa. Você achou que poderia me livrar de tudo assim? Você não conhece nada da nossa história, nem de mim. Estava bem longe da sua vida perfeita. Não estava? Ele gesticulou para o ambiente, como se o terno caro de Fernando e o apartamento modesto de Camila fossem mundos em guerra. Fernando tentou processar tudo. A revelação açoitava sua mente. Um irmão que ele nunca soube que existia e que aparentemente tinha um ressentimento profundo. Você, o que quer? Por que está aqui? A urgência na voz de Fernando era desesperadora. Arthur e Bianca são muito especiais, você sabe. Eles não são apenas filhos. Eles têm um destino a cumprir. E você, Fernando, é parte disso. A voz de Daniel tinha um tom quase ritualístico. Naquele instante, Fernando sentiu um nó se formar em seu estômago. O que você quer dizer? O que está acontecendo? A presença de Daniel brilhava com uma intensidade incomum. Eu sou o que está entre eles e o que eles precisam. A verdade que Camila tem escondido é muito mais perigosa do que você imagina. Ele piscou lentamente, como se estivesse jogando um jogo que Fernando ainda não entendia. Camila, ainda aturdida, se aventurou. Você vai deixá-los em paz? Temos que ser uma família. Família? Daniel riu de maneira fria. Você não entende. A família que você e Fernando pensaram em construir é baseada em mentiras. Eu fui forçado a passar anos fora, mas agora estou de volta. E vocês não têm ideia do que está por vir. Fernando olhou nos olhos de Camila, buscando uma explicação. Mas o desespero dela refletia apenas a profundidade do problema. O clima se tornava cada vez mais pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar.
Nesse momento, o celular de Camila vibrou, quebrando o silêncio tenso. Ela pegou o aparelho, suas mãos tremiam ao deslizar a tela. O rosto palingrou. É uma mensagem. É do desconhecido Fernando. Ele diz que está perto. Ele sabe onde estamos. Qualquer um que tenha o número dela pode saber onde estamos. Daniel pareceu irritado. Mas sua expressão rapidamente virou para um sorriso malicioso. Dessa vez, não é só uma ameaça. Posso ser o seu salvador ou seu pior pesadelo. O telefone continuou a vibrar e o ar parecia carregado com uma energia estranha. Fernando não sabia em quem confiar. O que mais ele não sabia? A revelação do irmão de Camila abria um abismo de perguntas. E a frase que Daniel lançou antes de sair ecoou em sua mente. Você e seus filhos são parte de um plano maior. Prepare-se para descobrir a verdade. O silêncio denso que se seguiu era opressor. Camila olhou para Fernando, os olhos cheios de pavor, e a única coisa que ele podia fazer era imaginar o que a próxima mensagem poderia revelar. E naquela fração de segundo, tudo o que ele pensou ser verdade começava a desmoronar. O silêncio denso que se seguiu era opressor. Camila olhou para Fernando, os olhos cheios de pavor. E a única coisa que ele podia fazer era imaginar o que a próxima mensagem poderia revelar. Com a mão trêmula, Camila decidiu abrir a mensagem, ainda pulsante em seu celular. Seus lábios estavam secos e uma onda de tensão a envolveu. Camila, a hora chegou. Você sabe o que precisa fazer e onde levá-los. A mensagem dizia, fria e direta. Fernando franziu a testa, sentindo um nó se formar em seu estômago. Que hora? Que plano? Ele queria arrancar o celular das mãos dela e destruí-lo. Mas essa mensagem não era apenas um recado. Era um aviso. Daniel observou tudo com um sorriso sombrio, como se estivesse se divertindo com o drama à sua frente. Viu? O passado nunca fica muito longe, não é mesmo? Ele gesticulou com calma, quase sanguinamente. Camila, você pensou realmente que poderia escapar, que poderia mantê-los em segurança longe de mim? Eles não são apenas crianças, têm um potencial que você não compreende. E a família que eu tentei construir? Camila gritou, a voz cheia de dor. Você não tem ideia do que estamos enfrentando. Mas Daniel balançou a cabeça lentamente. Ah, sim, a vida de luxo que você tanto desejava. Criar uma ilusão. Mas agora é hora de a verdade vir à tona. Fernando estava em uma espécie de transe, seus pensamentos girando em torno da mensagem, do tom de voz de Daniel, de tudo o que estava acontecendo. Mas naquele momento, algo começou a acontecer. Uma brisa gelada entrava pela janela aberta, fazendo com que a atmosfera do apartamento mudasse. Como se a própria cidade lá fora estivesse segurando a respiração. E então a casa tremeu. Um estrondo forte veio de fora. Os copos na mesa tremeram e o celular de Camila caiu no chão. Sem que ninguém tivesse ideia do que estava acontecendo, a porta do apartamento se abriu violentamente, jogando-a contra a parede. Um grupo de homens entrou, todos vestidos de preto. O pânico se instalou imediatamente. Todo mundo no chão! Gritaram eles em uníssono. Os olhos de Fernando se arregalaram enquanto ele agarrava Camila, empurrando-a para trás dele. O instinto de proteção apressava seu coração e a adrenalina pulsava nas veias. Arthur e Bianca! Camila gritou, desesperada, sabendo que eles estavam em algum lugar próximo. Eles
estão aqui. Silêncio! Um dos homens se aproximou, a voz baixa e ameaçadora. Estamos aqui para pegar as crianças, e vocês estão no nosso caminho. Sem pensar, Fernando se lançou à frente, tentando bloquear o avanço dos homens. Não toquem neles! Você não sabe o que está fazendo! O medo o invadiu, mas a coragem tomou conta. A sensação de que sua vida dependia daquela ação. E enquanto a confusão tomava conta do ambiente, Camila fez o impensável. Basta! É suficiente! Ela gritou, fazendo todos os olhos se voltarem para ela. Chega de mentiras! A verdade é... Seu olhar se fixou em Fernando e Daniel, um brilho intenso acendendo em seu olhar. Arthur e Bianca não são apenas filhos de Fernando. Eles são filhos de Daniel. O ar pareceu congelar. Fernando parou, o coração despencando. Não, isso não poderia ser verdade. O choque atravessou a sala como um raio. Os homens, Camila, Daniel, todos pararam e olharam para ela, seus rostos refletindo confusão e horror. Isso não é possível, Fernando murmurou, a mente em tumulto. Isso é uma mentira. Camila balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, Fernando, eu juro que não queria te contar. Eu escondi isso por muito tempo para protegê-los. Para proteger você. A revelação flutuava no ar, pesada e devastadora. A verdade que tinha sido enterrada estava finalmente à tona e, de repente, tudo o que Fernando acreditava saber começava a desmoronar. Daniel sorriu, satisfeito. Agora você vê, Fernando, o que é a verdadeira família. As coisas estavam saindo do controle. O barulho dos homens de preto ecoava, enquanto Fernando tentava processar tudo. Como ele deveria reagir a isso? Ele ficou parado, preso entre a dor da revelação e o desespero pela segurança das crianças. Essa nova verdade era um peso maior do que ele jamais imaginou enfrentar. E com todos envolvidos nesse turbilhão de emoções, uma outra mensagem chegou ao celular de Camila. Nela estava escrito: se você não a levar agora, seus filhos estarão em perigo na próxima hora. Não brinque com o tempo. O tempo estava se esgotando e a vida de seus filhos estava em jogo. Fernando sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. Ele precisava decidir rapidamente, mas como tomar a decisão certa se a verdade era mais complicada do que ele havia imaginado? E enquanto a tensão aumentava, o que mais estava escondido nessa teia de segredos e mentiras? O silêncio denso que se seguiu era opressor. Camila olhou para Fernando, os olhos cheios de pavor. E a única coisa que ele podia fazer era imaginar o que a próxima mensagem poderia revelar. Com a mão trêmula, Camila decidiu abrir a mensagem ainda pulsante em seu celular. Seus lábios estavam secos e uma onda de tensão a envolveu. Camila, a hora chegou. Você sabe o que precisa fazer e onde levá-los. A mensagem dizia, fria e direta. Fernando franziu a testa, sentindo um nó se formar em seu estômago. Que hora? Que plano! Ele queria arrancar o celular das mãos dela e destruí-lo. Mas essa mensagem não era apenas um recado, era um aviso. Daniel observou tudo com um sorriso sombrio, como se estivesse se divertindo com o drama à sua frente. Viu? O passado nunca fica muito longe, não é mesmo? Ele gesticulou com calma, quase sanguinamente. Camila, você pensou realmente que poderia escapar? Que poderia manter
mantê-los em segurança longe de mim? Eles não são apenas crianças. Têm um potencial que você não compreende. E a família que eu tentei construir? Camila gritou, a voz cheia de dor. Não tem ideia do que estamos enfrentando. Mas Daniel balançou a cabeça lentamente. Ah, sim! A vida de luxo que você tanto desejava. Criar uma ilusão. Mas agora é hora de a verdade vir à tona. Fernando estava em uma espécie de transe, seus pensamentos girando em torno da mensagem, do tom de voz de Daniel, de tudo o que estava acontecendo. Mas naquele momento, algo começou a acontecer. Uma brisa gelada entrava pela janela aberta, fazendo com que a atmosfera do apartamento mudasse, como se a própria cidade lá fora estivesse segurando a respiração. E então a casa tremeu. Um estrondo forte veio de fora. Os copos na mesa tremeram. E o celular de Camila caiu no chão, sem que ninguém tivesse ideia do que estava acontecendo. A porta do apartamento se abriu violentamente, jogando-a contra a parede. Um grupo de homens entrou, todos vestidos de preto. O pânico se instalou imediatamente. Todo mundo no chão! Gritaram eles em uníssono. Os olhos de Fernando se arregalaram enquanto ele agarrava Camila, empurrando-a para trás dele. O instinto de proteção apressava seu coração e a adrenalina pulsava nas veias. Arthur e Bianca! Camila gritou, desesperada, sabendo que eles estavam em algum lugar próximo. Eles estão aqui! Silêncio! Um dos homens se aproximou, a voz baixa e ameaçadora. Estamos aqui para pegar as crianças. E vocês estão no nosso caminho. Sem pensar, Fernando se lançou à frente, tentando bloquear o avanço dos homens. Não toquem neles! Você não sabe o que está fazendo! O medo o invadiu, mas a coragem tomou conta. A sensação de que sua vida dependia daquela ação. E enquanto a confusão tomava conta do ambiente, Camila fez o impensável. Basta! É suficiente! Ela gritou, fazendo todos os olhos se voltarem para ela. Chega de mentiras! A verdade é... Seu olhar se fixou em Fernando e Daniel, um brilho intenso acendendo em seu olhar. Arthur e Bianca não são apenas filhos de Fernando. Eles são filhos de Daniel. O ar pareceu congelar. Fernando parou, o coração despencando. Não, isso não poderia ser verdade. O choque atravessou a sala como um raio. Daniel sorriu, satisfeito, enquanto os homens a seu lado trocavam olhares confusos. Finalmente, Camila, você teve coragem. Agora as coisas vão mudar. Isso não é possível! Fernando murmurou sem saber como reagir. Isso é uma mentira! Camila balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, Fernando, eu juro que não queria te contar. Eu escondi isso por muito tempo para protegê-los, para proteger você. E então, em meio ao caos, um tiro ecoou. Um dos homens de preto havia disparado para cima, e o som reverberou nas paredes. O pânico tomou conta da sala. Camila gritou, e Fernando puxou-a para trás dele novamente, o corpo dela tremendo. Se eles são filhos de Daniel, não podemos deixar que eles saiam, gritou o homem armado. Precisamos do que eles têm. Fernando olhou para Camila e a expressão dela mudara. Havia uma frieza em seu olhar que ele nunca havia visto antes. O que você sabe sobre isso, Camila? O que mais você não me contou? A dúvida e a dor se misturavam. Os homens começaram a cercá-los, mas Daniel levantou a mão, como se quisesse controlar a situação. Calma, isso é uma questão de família agora. Ele se virou para Fernando, e a intensidade em seu olhar parecia mais ameaçadora do que nunca.
Você e eu temos um papel a desempenhar que vai além de qualquer coisa que você possa imaginar. Com os homens se aproximando e as emoções à flor da pele, o chão sob eles começou a ruir. O segredo estava exposto, mas o que isso significava? Enquanto Fernando tentava juntar as peças, a verdadeira natureza de todos ao seu redor começava a se desenrolar, mostrando que a linha entre amor e ódio era mais tênue do que ele poderia suportar. O nó na garganta apertava cada vez mais, e a sensação de que tudo poderia acabar a qualquer momento era palpável. E à medida que a cena se dê, as peças do quebra-cabeça estavam se movendo. Mas o que realmente estava em jogo? A urgência pulsava e o tempo se esgotava, levando todos a um abismo de incertezas. Fernando sentiu como se o ar estivesse desaparecendo à sua volta. Aquela revelação de Camila era um golpe. Filhos de Daniel? O impacto das palavras dela ecoou na sala, misturado ao som frenético de batidas e gritos que surgiram do lado de fora. O ambiente ficou tenso, tocando o limite do insuportável. Você está mentindo! Fernando balbuciou, a voz embargada pela incredulidade. A expressão de Camila estava entre o pânico e a determinação, como se ela soubesse que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Daniel, com um sorriso cruel no rosto, saiu da sombra e se aproximou. Por que você acha que eu voltei, Fernando? Para reivindicar o que é meu. Arthur e Bianca não são apenas uma família. Eles são a chave para o nosso legado. Os homens de preto pareciam hesitar, como se estivessem avaliando a nova dinâmica. Fernando se virou para Camila. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas havia também um brilho de soltura, como se ela finalmente se sentisse livre para falar. Eles têm algo que Daniel precisa. Os gêmeos têm um poder incrível, e isso está por trás de tudo. O tiro que antes havia sido disparado ainda reverberava em suas cabeças. Antes que alguém pudesse digerir a situação, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. A porta que havia sido arrombada havia sido novamente empurrada, mas desta vez o chão sob seus pés parecia tremer. Rubens, o conhecido de Camila, apareceu. Estava pálido e ofegante. Camila, eles estão vindo! Preciso de você! O que você está fazendo aqui? Aumentou Augusto, um dos homens de Daniel, com um olhar ameaçador. Eles não são o que você pensa. Você não entende o tamanho do erro que está cometendo. Rubens gritou, mas o pânico que emitiu rapidamente se transformou em desespero. O homem avançou em direção a Camila e Fernando, o olhar fixo e determinado. Vocês têm que sair, agora! A atmosfera ficou carregada de tensão. Fernando estava preso entre a confusão e a necessidade de agir. Mas a tensão explodiu quando o celular de Camila vibrou mais uma vez. Todos os olhos se voltaram para a tela. O que poderia haver de mais alarmante naquele momento? Não, não abra! Fernando gritou, mas era tarde demais. Camila já havia olhado. A mensagem a fez palidecer. As palavras foram um choque. Sabemos onde você está. É hora de agir. Sua proteção não vale mais nada. No mesmo instante, os homens de preto começaram a se mover. Daniel soltou um riso sádico, quase triunfante. Viu? Estão dando um ultimato. Se não as entregarem, eles pagarão caro. O passado não pode ser alterado, mas o futuro, esse sim,
podemos moldar. Ele se virou para os homens. Vamos levar as crianças. Não! Fernando gritou, avançando, mas foi segurado por Rubens, que o puxou de volta. Fique calmo. Não se esqueça que eles estão armados. Mas, antes que a situação pudesse escalar, um estrondo profundo reverberou novamente. Era como um tremor que veio de dentro da parede. E então, uma grande explosão. A janela estourou em pedaços. E um grupo de pessoas vestidas de preto irrompeu no apartamento, interrompendo a concentração de todos. Os novos invasores traziam consigo uma aura que misturava desespero e esperança. Entre eles estava alguém que Fernando jamais esperaria ver. Sua mãe, a pessoa que ele acreditava ter perdido anos atrás em um acidente. Fernando! Os olhos dela estavam cheios de uma solicitação desesperada. Você precisa ouvir. Tudo isso é sobre você, sobre o que você é e o que isso significa para todos nós. O clima ficou tenso novamente. A presença da mãe de Fernando transformou o ambiente. Ele sentiu um gelo no estômago ao se lembrar da história que tanto tentou se esquecer. Mas quem era ela realmente? E o que mais estava oculto? A figura de sua mãe estava em contraste com a de Camila e Daniel, como se o destino deles se entrelaçasse em um padrão mais complexo do que ele jamais imaginou. A confusão reinava. Fernando olhou de uma face para outra, as perguntas fervilhando em sua mente. E no fundo, ele sabia que a verdade nunca foi simples. O que você fez? Por que você nunca me procurou? A voz dele saiu como um sussurro trêmulo. E nesse momento, a verdadeira batalha entre passado e futuro estava prestes a explodir, engolindo todos os envolvidos. A sala ecoava com conflitos internos, e enquanto ele buscava respostas, tudo o que havia construído se dissolvia ao seu redor. Fernando sentiu como se o ar estivesse desaparecendo à sua volta. Aquela revelação de Camila era um golpe. Filhos de Daniel, o impacto das palavras dela ecoou na sala, misturado ao som frenético de batidas e gritos que surgiram do lado de fora. O ambiente ficou tenso, tocando o limite do insuportável. Você está mentindo! Fernando balbuciou, a voz embargada pela incredulidade. A expressão de Camila estava entre o pânico e a determinação, como se ela soubesse que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Daniel, com um sorriso cruel no rosto, saiu da sombra e se aproximou. Por que você acha que eu voltei, Fernando? Para reivindicar o que é meu. Arthur e Bianca não são apenas uma família. Eles são a chave para o nosso legado. Os homens de preto pareciam hesitar, como se estivessem avaliando a nova dinâmica. Fernando se virou para Camila. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas havia também um brilho de soltura, como se ela finalmente se sentisse livre para falar. Eles têm algo que Daniel precisa. Os gêmeos têm um poder incrível, e isso está por trás de tudo. O tiro que antes havia sido disparado ainda reverberava em suas cabeças. Antes que alguém pudesse digerir a situação, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. A porta que havia sido arrombada havia sido novamente empurrada. Mas desta vez, o chão sob seus pés parecia tremer. Rubens, o conhecido de Camila, apareceu. Estava pálido e ofegante. Camila, eles estão vindo! Preciso de você! O que você está fazendo aqui? Gritou um dos homens de Daniel, com um olhar ameaçador. Eles não são o que você pensa. Você não entende o tamanho do erro que está cometendo. Rubens gritou, mas o pânico que emitiu rapidamente se transformou em desespero. O homem avançou em direção a Camila e Fernando, o olhar fixo e determinado.
Vocês têm que sair! Agora! A atmosfera ficou carregada de tensão. Fernando estava preso entre a confusão e a necessidade de agir. Mas a tensão explodiu quando o celular de Camila vibrou mais uma vez. Todos os olhos se voltaram para a tela. O que poderia haver de mais alarmante naquele momento? Não, não abra! Fernando gritou. Mas era tarde demais. Camila já havia olhado. A mensagem a fez palidecer. As palavras foram um choque. Sabemos onde você está. É hora de agir. Sua proteção não vale mais nada. No mesmo instante, os homens de preto começaram a se mover. Daniel soltou um riso sádico, quase triunfante. Viu? Estão dando um ultimato. Se não as entregarem, eles pagarão caro. O passado não pode ser alterado, mas o futuro, esse sim, podemos moldar. Ele se virou para os homens. Vamos levar as crianças. Não! Fernando gritou, avançando, mas foi segurado por Rubens, que o puxou de volta. Fique calmo. Não se esqueça que eles estão armados. Mas, antes que a situação pudesse escalar, um estrondo profundo reverberou novamente. Era como um tremor que veio de dentro da parede. E então, uma grande explosão. A janela estourou em pedaços e um grupo de pessoas vestidas de preto irrompeu no apartamento, interrompendo a concentração de todos. Os novos invasores traziam consigo uma aura que misturava desespero e esperança. Entre eles estava alguém que Fernando jamais esperaria ver. Sua mãe, a pessoa que ele acreditava ter perdido anos atrás em um acidente. Fernando! Os olhos dela estavam cheios de uma solicitação desesperada. Você precisa ouvir. Tudo isso é sobre você, sobre o que você é e o que isso significa para todos nós. Não, não é possível! Fernando sussurrou, a mente em um turbilhão. Mas antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, uma mulher entre os novos invasores avançou, segurando um objeto em suas mãos. Era um pequeno artefato, um colar que brilhava com uma luz intensa. Este é o que eles procuram. É a chave! Os gênios precisam dele. O que está prestes a acontecer será catastrófico! As palavras dela pareceram fazer o tempo parar. Fernando sentiu um calafrio. O que você está dizendo? Que chave? O que está acontecendo? Rubens também estava chocado, olhando entre a mulher e Fernando. Você? Você não sabe do colar? Daniel desviou o olhar, claramente irritado. Camila, você não deveria ter contado. Fernando não pode saber. E muito menos o que isso significa para nós. Mas a mãe de Fernando estava determinada. Você tem que entender, filho. Este colar é mais do que um simples objeto. Ele contém a verdade de nossa linhagem. O que se passa com os gêmeos, com você? Ela hesitou, suas palavras pesadas. A verdadeira herança da nossa família. Fernando olhou para Camila, que estava tão aturdida quanto ele. O que mais ela não havia lhe contado? O que era essa herança? E quem eram realmente os gêmeos? Os homens de Daniel começaram a se mover novamente. Mas desta vez, algo estalou no ar. Uma força invisível parecia prender todos no lugar. Fernando sentiu que a verdade estava prestes a desmoronar. Mas quando a mulher levantou o colar, uma luz ofuscante os envolveu e a realidade ao seu redor começou a mudar. O chão tremeu e um som ensurdecedor ecoou. E então, tudo sumiu. Um silêncio mortal tomou conta. Não havia mais apartamento, mais pessoas. Somente um vazio imenso. No meio da escuridão, Fernando percebeu que ele estava sozinho.
O que havia acontecido com todos? O que esse colar realmente significava? E enquanto a incerteza o envolvia, uma única e perturbadora pergunta pairava no ar. O que restou de tudo aquilo que ele julgava saber? Fernando sentiu como se o ar estivesse desaparecendo à sua volta. Aquela revelação de Camila era um golpe. Filhos de Daniel? O impacto das palavras dela ecoou na sala, misturado ao som frenético de batidas e gritos que surgiram do lado de fora. O ambiente ficou tenso, tocando o limite do insuportável. Você está mentindo! Fernando balbuciou, a voz embargada pela incredulidade. A expressão de Camila estava entre o pânico e a determinação, como se ela soubesse que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Daniel, com um sorriso cruel no rosto, saiu da sombra e se aproximou. Por que você acha que eu voltei, Fernando? Para reivindicar o que é meu. Arthur e Bianca não são apenas uma família. Eles são a chave para o nosso legado. Os homens de preto pareciam hesitar, como se estivessem avaliando a nova dinâmica. Fernando se virou para Camila. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Mas havia também um brilho de soltura, como se ela finalmente se sentisse livre para falar. Eles têm algo que Daniel precisa. Os gêmeos têm um poder incrível, e isso está por trás de tudo. O tiro que antes havia sido disparado ainda reverberava em suas cabeças. Antes que alguém pudesse digerir a situação, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. A porta que havia sido arrombada havia sido novamente empurrada, mas desta vez o chão sob seus pés parecia tremer. Rubens, o conhecido de Camila, apareceu. Estava pálido e ofegante. Camila, eles estão vindo. Preciso de você. O que você está fazendo aqui? Gritou um dos homens de Daniel com um olhar ameaçador. Eles não são o que você pensa. Você não entende o tamanho do erro que está cometendo. Rubens gritou, mas o pânico que emitiu rapidamente se transformou em desespero. O homem avançou em direção a Camila e Fernando, o olhar fixo e determinado. Vocês têm que sair, agora! A atmosfera ficou carregada de tensão. Fernando estava preso entre a confusão e a necessidade de agir. Mas a tensão explodiu quando o celular de Camila vibrou mais uma vez. Todos os olhos se voltaram para a tela. O que poderia haver de mais alarmante naquele momento? Não abra! Fernando gritou, mas era tarde demais. Camila já havia olhado. A mensagem a fez palidecer. As palavras foram um choque. Sabemos onde você está. É hora de agir. Sua proteção não vale mais nada. No mesmo instante, os homens de preto começaram a se mover. Daniel soltou um riso sádico, quase triunfante. Viu? Estão dando um ultimato. Se não as entregarem, eles pagarão caro. O passado não pode ser alterado, mas o futuro, esse sim podemos moldar. Ele se virou para os homens. Vamos levar as crianças! Não! Fernando gritou, avançando, mas foi segurado por Rubens, que o puxou de volta. Fique calmo. Não se esqueça que eles estão armados. Mas antes que a situação pudesse escalar, um estrondo profundo reverberou novamente. Era como um tremor que veio de dentro da parede. E então, uma grande explosão. A janela estourou em pedaços e um grupo de pessoas vestidas de preto irrompeu no apartamento, interrompendo a concentração de todos. Os novos invasores traziam consigo uma aura que misturava desespero e esperança. Entre eles estava alguém que Fernando jamais esperaria ver. Sua mãe, a pessoa que ele acreditava ter perdido anos atrás em um acidente. Fernando! Os olhos dela estavam cheios de uma solicitação desesperada.
você precisa ouvir. Tudo isso é sobre você, sobre o que você é e o que isso significa para todos nós. Não! Não! Não é possível! Fernando sussurrou, a mente em um turbilhão. Mas antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, uma mulher entre os novos invasores avançou, segurando um objeto em suas mãos. Era um pequeno artefato, um colar que brilhava com uma luz intensa. Este é o que eles procuram. É a chave. Os gêmeos precisam dele. Ou o que está prestes a acontecer será catastrófico. As palavras dela pareceram fazer o tempo parar. Fernando sentiu um calafrio. O que você está dizendo? Que chave? O que está acontecendo? Rubens também estava chocado, olhando entre a mulher e Fernando. Você não sabe do colar? Daniel desviou o olhar, claramente irritado. Camila, você não deveria ter contado. Fernando não pode saber, e muito menos o que isso significa para nós. Mas a mãe de Fernando estava determinada. Você tem que entender, filho. Este colar é mais do que um simples objeto. Ele contém a verdade de nossa linhagem. O que se passa com os gêmeos? Com você? Ela hesitou, suas palavras pesadas. A verdadeira herança da nossa família. Fernando olhou para Camila, que estava tão aturdida quanto ele. O que mais ela não havia lhe contado? O que era essa herança? E quem eram realmente os gêmeos? Os homens de Daniel começaram a se mover novamente, mas desta vez algo estalou no ar. Uma força invisível parecia prender todos no lugar. Fernando sentiu que a verdade estava prestes a desmoronar, mas quando a mulher levantou o colar, uma luz ofuscante os envolveu e a realidade ao seu redor começou a mudar. De repente, um rugido estrondoso ecoou e uma onda de choque os lançou para trás. Tudo girou em um turbilhão de luz, até que com um estouro ensurdecedor, a sala se desfez em fragmentos. E quando a poeira assentou, Fernando se viu em um lugar diferente. Uma sala iluminada por luzes que dançavam suavemente como se tivessem vida própria. Ele olhou ao redor, atordoado. Os rostos das pessoas que estavam com ele se distorciam e mudavam, transformando-se em figuras que ele conhecia, mas que viviam em lugares e tempos diferentes. Seu avô, que ele nunca conheceu, estava lá, olhando com um sorriso triste. Depois, uma mulher com traços similares aos dele. Uma irmã? Não, uma versão mais jovem de Camila. Antes de os segredos a consumirem, as imagens rapidamente ficaram confusas, mas a voz de sua mãe cortou a ilusão. Uma onda de desespero e compreensão inundou seu peito. Ele olhou para a mulher com o colar, que agora brilhava intensamente em suas mãos. A cada pulsação, vislumbres de lembranças foram revelados, e uma verdade insuportável surgiu. A natureza de quem realmente era. Não era apenas um homem de negócios bem-sucedido. Ele era parte de algo muito maior. E enquanto tudo se dissolvia novamente em luz, antes de ser tragado por um vórtice obscuro, uma última imagem o atingiu como um raio. Camila, seu olhar cheio de dor. Uma verdade mortal. Fernando, eu sou sua irmã. E a sala desapareceu. O vazio retornou e ele ficou sozinho, cercado pela escuridão. A pergunta que ecoou em sua mente não era mais sobre os gêmeos, mas sobre a própria vida que conhecia. Como poderia confiar em quem estava ao seu lado, agora que a verdadeira história estava se desenrolando diante dele? O que mais estava escondido nas sombras de suas lembranças?
Fernando sentiu como se a realidade estivesse. O olhar dela estava misturado com desespero e determinação. E enquanto ele tentava absorver essa nova verdade, a ausência de qualquer outra pessoa o envolvia em um manto de solidão. Mas antes que pudesse perguntar mais, a luz do colar aumentou e uma onda de energia percorreu a sala. Fernando se sentiu puxado, como se estivesse sendo atraído por um campo magnético. Ele piscou e, de repente, tudo o que ele conhecia estava se transformando novamente. Um vento uivante começou a soprar, preenchendo o espaço com ecos de vozes distantes. Ele viu as sombras de pessoas passando, mas não eram apenas imagens. Eram memórias na forma de fantasmas. Ele reconheceu alguns rostos, colegas de trabalho, amigos, até mesmo pessoas que não via há anos. Estavam todos ali, flutuando em um espaço nebuloso, como se tivessem sido apanhados no meio de um ciclo interminável. Então o chão tremeu sob seus pés. Fernando olhou para Camila, que parecia estar lutando contra uma força invisível. Fernando, ele... Mas antes que ele pudesse responder, a atmosfera mudou. O ar ficou pesado e uma figura poderosa surgiu da escuridão. Ah, mas que agradável surpresa! Todos reunidos aqui! Disse uma voz profunda e autoritária. A figura se revelou como uma mulher, imponente, com um olhar cortante que parecia atravessar a alma. Você finalmente chegou ao núcleo de tudo, Fernando. Ele não conseguia acreditar no que via. Quem é você? Ele questionou, a voz falhando. Sou Eliana, a guardiã do legado que você carrega. E você, meu caro, está em meio a um grande ciclo de guerra. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você é a chave para unir as faixas do tempo e espaço. Você e os gêmeos. Fernando franziu a testa em confusão. Os gêmeos? O que você quer dizer? A mulher se aproximou mais. O colar é a conexão entre o passado e o futuro. E você, Fernando, tem o poder de decidir como essa história se desenrola. Mas, não é só isso. Foi quando a revelação a atingiu como um raio. Camila não é apenas sua irmã. Ela é também a ponte entre o que você não sabe. O que você não sabe é que Daniel não é quem você pensa. Ele é parte de um plano muito maior. Uma manobra de controle, não só sobre a vida de vocês, mas sobre o legado que vocês representam. A expressão de Fernando virou desespero absoluto. O que você está dizendo? Que o Daniel está aqui por um motivo maior? E quais gêmeos você está falando? Antes que pudesse processar tudo, mais figuras surgiram ao redor deles. Ele reconheceu os homens de preto, mas agora eles tinham uma presença diferente, quase sólida, como se fossem guardas de um reino perdido. Um deles avançou, a intensidade em seus olhos era como fogo. Fernando, sabemos quem você realmente é, e temos que proteger isso. Segredos devastadores começaram a ser revelados, um após o outro. E a ideia de que Camila e Daniel eram peças de um quebra-cabeça maior o deixava atordoado. O que mais você não me contou, Camila? Ela hesitou, e nesse momento, uma explosão retumbante ecoou de fora. O barulho de vidro quebrando e gritos misturados à confusão fez todos se virarem. Era uma multidão, e não qualquer multidão. Era um exército de rostos familiares. Pessoas que Fernando havia perdido ao longo do caminho. Que agora pareciam querer entrar na batalha por seu legado. As imagens como se todas aquelas pessoas que ele havia amado voltassem em um último grito. Mas a reviravolta final estava prestes a chegar. Fernando! Gritou uma voz conhecida.
Era a voz de sua mãe. Você precisa decidir agora. Se não fizer a escolha certa, todos nós estaremos perdidos. Ele olhou para Camila, depois para Daniel e finalmente para Eliana. O que estava acontecendo era maior do que ele, maior do que todos eles podiam imaginar. O futuro estava em suas mãos. E ao mesmo tempo, tudo parecia estar escapando. Com cada momento que passava, a tensão aumentava. Ele sabia que a decisão que tomasse agora mudaria suas vidas eternamente. Mas tudo que ele podia pensar era sobre o peso dessa verdade. O que erguia o colar era a carga insuportável de suas próprias memórias. E a única coisa que ele tinha certeza era que o tempo estava se esgotando. Fernando sentiu o coração disparar enquanto a sala girava à sua volta. A revelação de que Camila era sua irmã o deixou paralisado. Camila, sua ex-noiva, a mulher que amava, era parte de um enigma maior do que ele poderia imaginar. Como você pôde, Camila? A raiva e a dor quase o sufocavam. Os rostos se tornaram borrões ao seu redor. A voz de Eliana, a guardiã do legado, ecoou. O tempo está acabando. A escolha é sua. A vida deles está em suas mãos. O que isso tudo significa? Gritou Fernando, sentindo que cada segundo contava, que algo terrível estava prestes a acontecer. Os gêmeos, eles têm um poder que pode mudar tudo. A voz de Camila estava carregada de uma urgência que Fernando nunca tinha ouvido antes. Se não formos rápidos, Daniel e seus homens vão levá-los. O barulho do exército se aproximando parecia um tambor distante, aumentando a pressão no peito de Fernando. Ele não poderia deixá-los irem. Não poderia permitir que Daniel controlasse o destino de Arthur e Bianca. Mas o que ele deveria fazer? Com as emoções se aglomerando, ele se lembrou de sua infância, dos ensinamentos de sua mãe sobre proteger aqueles que amava. Camila, nós temos que lutar. Se eles têm um legado a proteger, nós também. A multidão de rostos familiares parecia pulsar ao seu redor. Ele viu Rubens, que estava mais perto do que pensava, e viu a determinação em seus olhos. Vamos proteger as crianças. O colar é a chave. No momento em que Camila olhou para Fernando, ele percebeu algo no olhar dela. Não era apenas medo, mas uma força. Estamos juntos nisso, Fernando. Nós podemos fazer isso. Com uma linha de frente formada, Fernando ergueu a cabeça, sentindo uma onda de coragem. E ao mirar nos olhos de Camila, a energia entre eles cresceu. Vamos fazer isso. O passado não pode controlar nosso futuro. O grupo se posicionou e a luz do colar começou a brilhar intensamente. Um campo de força se formou ao seu redor, protegendo-os. Quando os homens de Daniel tentaram avançar, foram repelidos. Não deixem que eles cheguem até nós! Fernando gritou com convicção. Os homens hesitaram, confusionados, e nesse momento de fraqueza, a determinação de Fernando e Camila se mostrou poderosa. Cada um conhecia seu papel, e juntos formaram uma unidade. Um grito ecoou ao seu redor, e a luz da verdade começou a ofuscar as trevas. Agora, gritou Camila, e a luz irrompeu como um sol que surge ao amanhecer. Com um brilho ofuscante, todos foram envolvidos. Quando a luz se foi, uma calma profunda tomou conta do espaço. Fernando olhou ao redor.
O caos havia desaparecido e uma certeza estava no ar. Eles estavam livres. Daniel e seus homens haviam sido dispersos. O destino dos gêmeos estava seguro, mas havia uma nova realidade a enfrentar. Você conseguiu! Camila murmurou, com um sorriso frágil, mas verdadeira. Estamos juntos, afinal. Ele a abraçou e, naquele momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se unir. A verdade sobre sua linhagem, sobre o que eram realmente Arthur e Bianca, não era mais um fardo, mas uma força que os unia. Fernando olhou para o colar, agora com um brilho suave. Este é apenas o começo. Precisamos entender tudo isso. Mas, com a calma, uma questão surgia. E se Daniel não estivesse realmente derrotado? O que mais ele planejava? Enquanto eles se afastavam, encorajados pela nova esperança, o sol se punha, marcando o início de uma nova jornada. E à medida que a estrada se abria à sua frente, Fernando se sentiu pronto para enfrentar qualquer coisa, mesmo que o futuro ainda fosse incerto. E agora, querido leitor, este é o fim desta jornada. Mas antes que você vá, por favor, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e espalhar nosso conteúdo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações, teorias e reflexões sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Você precisa apoiar o canal e fazer parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais.